Olá, irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de fé e reflexão. Hoje, vamos juntos mergulhar na palavra do dia e na leitura do Evangelho, buscando inspiração e orientação para o nosso caminho. A palavra de Deus é como uma luz que ilumina os nossos passos, e cada versículo traz consigo uma mensagem especial para o nosso coração. Por isso, convido você a fazer uma pausa, abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo fale com você através dessas leituras. Vamos começar com a palavra do dia, seguida da leitura do Evangelho. E ao final faremos uma breve reflexão para que possamos colocar em prática esses ensinamentos no nosso dia a dia. Que este momento seja de crescimento espiritual e renovação para todos nós. Vamos lá? Hoje vamos prosseguir com a leitura da carta aos Hebreus. Um texto profundamente inspirador que nos convida a fortalecer nossa fé e confiança em Deus. Vamos refletir sobre a passagem que encontramos em Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 25. Sendo assim, irmãos, temos plena liberdade para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ele nos abriu um caminho novo e vivo através da cortina, quer dizer, através da sua humanidade. Temos um grande sacerdote constituído sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos, portanto, de coração sincero e cheio de fé, com coração purificado de toda a má consciência e o corpo lavado com água pura. Sem desânimo, continuemos a afirmar a nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Sejamos atentos uns aos outros, para nos incentivar à caridade e às boas obras. Não abandonemos as nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Antes, procuremos animar-nos mutuamente, e tanto mais quanto vedes o dia aproximar-se. Agora vamos refletir sobre a leitura do Evangelho, que nos é apresentada hoje pelo Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 21 a 25. Escutemos com o coração aberto a palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vos sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Agora, vamos refletir sobre as palavras do Santo Padre, o Papa Francisco, que nos convidam a pensar profundamente sobre a medida que usamos em nossa vida e em nosso relacionamento com os outros. O Papa nos diz: com que medida eu meço os outros? Com que medida eu me meço? É uma medida generosa, cheia do amor de Deus, ou é uma medida humilde? E por essa medida serei julgado, e não por outra, a própria medida que eu fizer. Qual é o nível em que coloco minha barra? Em um nível alto. Temos que pensar nisso. E vemos isso não apenas nas coisas boas ou ruins que fazemos, mas no estilo de vida que levamos. E como cristão, eu me pergunto qual é a pedra referencial, a pedra de comparação para saber se estou em um nível cristão, um nível que Jesus deseja. É a capacidade de me humilhar, é a capacidade de sofrer humilhação. Um cristão que não é capaz de suportar as humilhações da vida está carente de algo. Esse é o modelo. Com a medida com que medirdes vos medirão, a mesma medida. Se for uma medida cristã, seguindo Jesus, do jeito dele, com a mesma medida serei julgado. Com muita pena, com muita compaixão, com muita misericórdia. Mas se minha medida for mundana e eu usar apenas a fé cristã, sim, eu uso, vou à missa, mas vivo como um mundano, serei medido por essa medida. Peçamos ao Senhor a graça de viver cristamente e, acima de tudo, de não ter medo da cruz, da humilhação, porque essa é a maneira que Ele escolheu para nos salvar e é isso que garante que minha medida cristã, a capacidade de suportar a cruz, a capacidade de sofrer alguma humilhação. Homilia na Capela da Casa Santa Marta, 30 de janeiro de 2020. Reflexão final. Que desafio profundo o Papa Francisco nos coloca. Ele nos convida a examinar o nosso coração e a nossa vida. Estamos medindo os outros e a nós mesmos com a medida de Cristo.
cheia de amor, humildade e misericórdia? Ou estamos usando uma medida mundana, que busca apenas o sucesso e o reconhecimento? A verdadeira medida cristã é aquela que nos leva a carregar a cruz, a enfrentar humilhações com fé e a viver com generosidade, seguindo o exemplo de Jesus. Que possamos, como nos pede o Santo Padre, pedir ao Senhor a graça de viver verdadeiramente como cristãos, sem medo da cruz, mas com a certeza de que é através dela que encontramos a salvação. Vamos encerrar com uma oração. Senhor, ensina-nos a viver segundo a tua medida, cheia de amor, humildade e misericórdia. Ajuda-nos a carregar a cruz com fé e a não temer as humilhações, pois sabemos que é pelo caminho da humildade que tu nos salvas. Que a nossa vida seja um reflexo do teu amor e da tua graça. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com alguém que também precisa refletir sobre a medida que usa em sua vida. Até o próximo vídeo. Paz e bem.